Estamos chegando a 100 milhões de inscritos. 100 mil! Estamos chegando! 100 mil inscritos. É aquela coisa onde você tá, tô chegando! Tô na ponte! Rumo a 100 mil inscritos. Muito bem, começamos hoje com mais um bate-papo bem gostoso aqui no nosso Cortex Podcast. Quero apresentar aqui os componentes dessa mesa. Nino Colino está conosco, lá a nossa voz pensante Gustavo Burini, e hoje uma voz, uma convidada, né, muito especial, Luciana Lago. Obrigado pela presença. O bate-papo hoje com certeza vai ser, pelo menos para mim, uma experiência muito bacana em saber o que você faz, um pouco da sua história, né? Então vamos começar já, tá? Conta pra gente então quem que é a Luciana, como começou lá a Lucianinha, né? Aliás, temos dois, né? Tem a Luciana e o Luciano aqui, né? Então, a Luciana? Eu só é que essa é a minha identidade secreta. Para todo mundo. Então, obrigado pela presença, né? É um prazer. Vamos então começar esse nosso bate-papo, deixando você à vontade de falar sobre você. É difícil isso, né? Minha trajetória, né? Bom, eu acho que o que eu faço, o que eu trabalho, acho que primeiramente tem tudo a ver com a minha experiência de vida, assim, né? Eu sinto muito que tudo que eu consigo botar para fora como fazer, assim, tem tudo a ver com a construção, né, da minha vida e de como foi acontecendo. E, bom, eu sou doula, naturopata, assim, né, simplisticamente. O que é um naturopata? Eu não faço ideia. Trabalha com as terapias naturais, para cuidar das pessoas com terapias naturais. E aí é uma junção de terapias. Eu podia jurar que isso era o homeopata. Existe a homeopatia dentro da naturopatia, né? Você também pode usar como um meio de... como terapia também, por exemplo, eu uso nos partos, na gestação, algumas homeopatias e tudo mais, né? Então é o cuidado do ser, não só fisicamente, e não é com alopatia, né? Não é a base de remédio químico e tudo mais. São as terapias alternativas, terapias complementares, integrativas, que agora chama, né? E aí eu trago isso para a saúde da mulher, foco isso na saúde da mulher. Não que eu não atenda homens, né? Mas é que daí acaba que tudo na minha vida foi conspirando para ficar na saúde da mulher. Eu faço cosméticos naturais também, umas alquimias, óleos curativos, medicinais e nossa, entre diversas coisas, que também é esse lugar de um laboratório, porque na naturopatia a gente também indica essas coisas, então eu também de alguma forma consigo fazer elas, né? Sou mãe, que eu acho que é o que é a minha grande profissão. Vocação, eu não sei, porque é uma construção, mas eu acho que é uma profissão mesmo. Mas já faz tempo que você é mãe? Sim, acho que tudo começou aí, na verdade, né? Quando eu me tornei mãe, aí comecei a perceber um pouco as coisas, né? E, enfim, e estou aí estudando as medicinas internas, medicina chinesa, agora aprofundando mais para as medicinas orientais, né? Mas, você falou, né, na parte de doula, e eu não faço ideia de como é que funciona a formação da doula. Ela tem faculdade? Ela tem que ter algum curso próprio, tipo enfermagem? Ou como que funciona? Bom, como doula, eu sou uma acompanhante treinada. Então eu não vou exercer nada da área da saúde no aspecto de ser responsável pela mãe, pelo bebê, pelo pré-natal, isso eu não sou. Pela saúde, pelos medicamentos, que vai conduzir como médico ou enfermeira obstétrica.
e nem parteira. Então, a doula é uma acompanhante treinada. Então, a gente auxilia não só a mulher, mas a família em si, né, quem está dentro do contexto, com questões da gestação, com dúvidas, direcionamento pelo que essa pessoa também quer buscar, para que parto que quer, como que vai ser isso. A gente também ajuda com as leis, com os direitos. Não é só também. parto natural, então, que a doula faz? Não. O primeiro que a gente não faz, né? A gente Mas normalmente as mulheres que buscam, as famílias que buscam um serviço de doula, é mais pensando assim, eu quero me preparar para uma experiência de um parto mais natural possível, né? Um parto vaginal, que a gente fala assim. E às vezes nem sempre é possível, né? De acordo com a estação. A gente prepara, né? De acordo com às vezes precisa ter a cesárea naquele momento, né? Dependendo E a gente prepara para isso também, tirando dúvida de como é. A questão é que a gente faz um trabalho de informação, de acompanhamento, de disponibilidade ali com a mulher, para que ela possa tomar as melhores escolhas para ela mesma, assim. Então, eu acho que até é bem complexo falar disso, porque eu vou ter que puxar coisas lá de trás para entender a profundidade do porquê uma mulher escolhe cesárea, o porquê que ela tem que se preparar para um parto natural. Então, acho que é bem complexo e pessoal também, cultural, depende do contexto, do lugar que você está inserido, que essas escolhas são bem distintas, mas voltando que daí a doula acompanha o parto, a gente não costuma acompanhar cesáreas marcadas previamente. Então, eu quero que meu filho nasça tal dia. Isso normalmente a gente não acompanha. Mas uma mulher que esteja com o desejo de tentar o trabalho de parto, passar por essa experiência, independente se no final ela vai acontecer o parto como ela desejou ou realmente vai ter mudanças dos planos, a gente está disposta a participar do parto, do início ao fim, o bebê nascer, amamentação, cuidados com o bebê. E aí eu adiciono as terapias naturais nisso tudo, nesse processo todo. Que daí, como naturopata, eu além de estar preparando, né, essa família para pensar sobre coisas importantes que às vezes a gente não tem noção mesmo. Eu não iria ter nem. De repente, você está grávida. Tá bom, e agora? Agora abre um mundo assim que a gente nem imagina a dimensão. E aí tem que dar uma mergulhada, né, Ronaldo? E dar essa mergulhada nesse mundo, né? E não só para a mulher, é muito mais impactante que o homem, né? O homem demora muito tempo para pegar no tranco. A mulher, além dessa experiência disso, né? De nossa, tudo muito novo, ela passa isso fisicamente também, né? Então adiciona aí muitas coisas. Então, pegando esse gancho, né? Eu comecei a ser doula porque eu também engravidei e falei, nossa, né? Agora começou a surgir aquele mundo de dúvidas que antes... Você nunca nem parou para pensar, né? Minha irmã teve filho, acompanhei meus sobrinhos, né? Você tem por mais que você tenha uma coisa prévia com criança, a hora que chega no seu mundo, assim, aí você já tem que decidir coisas muito mais profundas do que só ter um bebê, né? Criar uma pessoa. Eu acho que é um serviço, assim, criar uma pessoa... Eu digo como uma profissão, mas porque é isso, você está criando um ser para o mundo que vai ficar, lógico, a gente não sabe, mas muitos anos nesse mundo e que tipo de pessoa que a gente quer também criar, né? Além, o parto, a gestação é só a primeira coisa. O parto é a primeira coisa, a amamentação, mas você tem ainda uma profundidade de coisas, assim. Eu acho que hoje o assunto vai render, cara, tá legal. Estou preparada aqui para conversar. Muito interessante, porque eu estou conversando isso com homens, né? E é bom porque assim, é coisa que não entra no meu dia a dia, né? Não tenho esse tipo de conversa. E acho que o homem geralmente não tem assim, puxa, você conversar com o seu amigo, você quer ser pai, cara? Eu acho que nunca conversamos
de um negócio desse. Nossas Ou conversas... um cara que já é pai, conversar tipo, sobre as alegrias, as É, dificuldades. eu Ninguém tenho um tem amigo isso, né? que é pai, e, puxa, acho que eu nunca parei para perguntar isso, sabe? Pelo contrário, né? Eu acho que um homem acaba zoando o outro. Vai trocar as fraldas fedidas, vai ficar sem dormir, né? Na verdade, é bem importante mesmo ter conversas com homens, né? Porque como homens vão reproduzindo essas coisas. Sim. Por exemplo, a gente ouve, quem trabalha com parto e está acompanhando a mulher, a gente está disposta sempre a também dar uma treinada no companheiro, quem for, se a mulher não tem companheiro, a companheira, ou quem vai participar disso com ela, para ter essa conversa, mas com o homem, assim, muitas vezes a gente ouve, eu não vou passar por isso, eu não quero, nossa, eu não sei se eu consigo ver o parto, nossa, eu não sei se não sei o quê, eu tenho medo de pegar o bebê, eu tenho medo. Eu não peguei minha sobrinha no colo. Cria-se tanta coisa. Um bloqueio. Um bloqueio que daí a gente pode até falar de uma sociedade que já vem bloqueando, uma sociedade machista, patriarcal, que exclui o homem, né? Tenta excluir o homem desses eventos, inclusive da paternidade. Protegê-lo, né? Tipo, proteger da sensação do mal-estar, da qualquer sensação coisa, de trabalho, né? de Exato. estresse. E um homem vai passando para outro e isso vira assim. A gente aprende assim, né? Você não precisa ter. É como se até homem nunca foi treinado para cuidar de um outro ser, né? Por que só mulher é treinada, né, para isso? Desde criancinha com bonequinha. E hoje a gente percebe também ao mesmo tempo que você tem isso como dificuldade, mas ao mesmo tempo muitos homens falando, eu quero participar disso, eu quero ver, eu quero saber o que acontece com tudo isso. Porque a gente pode falar, gestação... Não, porque quer dizer que está funcionando, porque né? se vocês não vão ter filhos, mas vocês têm outros homens que também vão passar por isso, né? Para também poder conversar, assim, poder, às vezes, até mudar de atitudes, né? Sim. A gente vê muito, por exemplo, quando tá com os amigos, a mulher cuidando do bebê e o cara tá ali bebendo, como se não tivesse o que fazer, assim, né? E, não, tipo... abrir também para quem tem filho, poder participar das coisas, às vezes é cansativo cuidar de filho, deixa eu pegar um pouco aí, deixa eu olhar para você, eu olho para você um pouco, vai você se divertir. Então, criar não só dentro da família, mulher, né, mulher, homem, né, companheiro e a família em volta, mas também a sociedade em si tem que ser também preparada de novo para começar a entender que a participação é dividido, uma experiência dividida. Você acha que está melhorando isso aí, então? Eu acho que tá. Não sei se o melhorando, não sei se é rápido ou em passos lentos, mas eu tenho um quê de otimista. Não é a velocidade, é a direção, né? Mas eu acredito mais do que as macro-revoluções, grandes revoluções que você quer que todo mundo vire, essas micro-revoluções de trocas pequenas, que seja, uma conversa mudar 3 pessoas, isso já é... São bem mais efetivas, né? Talvez. Pode ser bem mais efetivo, né? E bem mais profundo mesmo. Voltando um pouquinho lá nos primórdios, então, você quando criança, quando uma pequena padawan ali, né? Você cresceu, você nasceu em Botucatu, cresceu aqui, a vida foi aqui na sua infância, adolescência, tudo. Mas aqui é uma cidade pequena, uma cidade, aliás, há uma sociedade, como você disse, machista e patriarcal que domina, né? E quando você percebeu essa sua necessidade de falar ou de sentir o feminismo, porque muitas pessoas, inclusive mulheres, não percebem, né? Elas vivem no automático a vida toda e achando essa luta feminista um exagero, né? Quando foi que você percebeu? Já era naquela época? Teve algum evento em si? A sua família falava sobre isso? E outra pergunta já para emendar. Quando você começou a trabalhar ou se interessar
por esse lado das terapias, seja da doula, seja de qualquer outra terapia que você trabalhe, quando você começou a se interessar? E depois também, além disso, contando um pouquinho, né, da sua vida, você saiu daqui, né? Você foi para Campinas, não é? Depois você foi para Manaus, né? Conta um pouquinho. Já emenda um pouquinho a tua história. Bom, vamos lá, vamos ver para a gente emendar, né? Então, muita gente acha que ser doula, tudo isso assim, não entende que quando você está ajudando essa mulher a escolher o que ela quer como parto, como educação para o filho, isso é o feminismo, né, também. E, enfim, a gente tem diversas linhas de feminismo e tudo mais, mas não deixa de ser atitudes feministas, né? Só o fato da gente estar podendo conversar e podendo reclamar, talvez, sobre essas coisas já é um passo, porque houve uma época em que não existíamos, né? E é complexo isso, assim. Mas eu comecei adolescente mesmo, estudando industrial, que foi um marco importante nisso. Mas eu acho que é de personalidade mesmo, assim, de questionar, ser questionadora de alguma forma. E aí, na adolescência, né, também, você está questionando e tudo mais, você tem influência das pessoas em volta, né? Aqui em Botucatu, na minha geração, não só na minha geração, mas algumas gerações em volta, assim, teve uma cena bem legal, assim, da juventude, com os festivais, com as coisas e tal. Então, inflamava bastante esse lugar questionador, né? Então, eu também nunca fui uma menina muito padrão, assim, do que se espera, talvez, do que educa uma menina, né? Não que meus pais, eu nunca realmente tenho muito privilégio do meu pai, principalmente, não ser um pai podador, que fala, você não vai fazer isso, menina não faz isso. Nunca ouvi isso na minha vida. E minha mãe também nunca ouvi, por mais que ela queria que você fosse aquela menininha mais... padrão, né? Você não é como sua prima. Sua prima aqui, ó, faz essas coisas, todas elas fazem isso. Algo mais bonequinha, né? E talvez mais seguindo, assim, né? Então, eu acho que é da natureza questionar as coisas, e isso também fui me envolvendo com coisas alternativas, né? E aí fui para Campinas, quando terminei o colegial também. Fiquei em Campinas, trabalhei em estúdio de tatu. Então sempre estava meio no meio bem alternativo. No underground mesmo. Isso, no underground, assim, né? Ou pelo menos me achava underground, né? Ou achava que até aquele ponto minhas lutas como pessoa e personalidade eram, quero ter a liberdade, né? Meu corpo, minhas regras, todos esses fatores, né? Que é o que leva muito a gente como mulher também tá debatendo no dia a dia essas coisas que são de violências, né? E falta de respeito e tal. Mas, eu acho que mudou muito, assim, minha forma de lutar pelas coisas que eu acredito, a forma também com que eu luto hoje, foi quando eu engravidei mesmo, assim, né? Isso em Campinas? Isso em Campinas eu tinha 21. Olha só. Então minha filha tem 10 anos. Minha filha é mais velha, né, a Marie. E aí era isso, engravidei, que legal, né? Assim, todo mundo recebeu bem também a notícia, né? Não foi tive muito apoio, que essa é uma grande diferença, né? Que tem gente que não tem tanto apoio, assim, nas gestações, né? O pai estava com o pai da minha filha também, então existia uma rede de apoio ali, mas eu achava assim que eu quero parto normal, porque eu não quero ir para cesárea, fazer era mais uma cirurgia, isso me incomodava pensar numa cirurgia, isso tinha uma forma, porque eu não passasse por isso, porque é isso, né? O bebê chegou e ele vai nascer, de uma forma ou de outra, né? Ele vai nascer, então para mim eu falei, bom, não quero isso, eu vou nisso. Sim. Mas entre essas duas escolhas, existe uma linha tênue muito grande. Existem 9 meses para viver, né? Existem 9 meses, coisas importantes que a gente nem imagina, que a gente nem aprende na escola. Sabe aquela aula de educação sexual
na aula de ciências, órgãos reprodutores. Não, Fê, não faz sentido só isso. Eu imagino que deve ter essa aula, mas eu não lembro de ter visto. Não. E a prática, a teoria, né? É totalmente diferente, né? E, então, me deparei com muito questionamento. Mas até então, estava ali. E aí, não sei se vocês sabem, mas a gestação, ela pode ir até as 42 semanas. Ah lá, já não sei mesmo. Que é 10 meses. Ela pode ir até os 10 meses. Nossa. Então Cara, uma caixinha de surpresa. Dos 9 meses, né? Não sabia. É que é Gente, muitos mitos, na verdade. É muito mito. Muito mito, usa na a verdade. palavra mito. Ah, é verdade. Mito não. Porque mito é aquilo Tem que que não existe, né? Mito é aquilo que não existe. Então podemos usar, né? É verdade, né? Nesse contexto faz sentido, é igual. É isso. Mas então eu me deparei com essas questões, tudo. Mas até então, pra mim, sei lá, vou ter um bebê, e o bebê fez isso. E no fim, então, vai até as 42, né? E aí, quando você chega na 37, falam assim, a partir daí pode nascer a qualquer momento. Colocando né? na legenda ali, dá quantos meses? Por favor. 37. O início do 9º mês. Então, começamos a imaginar. Passou do 8 pro 9. Por isso dos 9 meses. Aí o 9 vai ter mais 4 semanas, vira o 10, que daí também pode ter mais 2 semaninhas ali. Chorinho ali. Chorinho, aquela Chorinho. A preguiça, né? Ah, não, mais um pouquinho. E, enfim, e já no final, com 35 semanas, assim, que é esse, já está quase virando para qualquer hora pode nascer, e todo mundo fala muito isso, qualquer hora pode nascer. E eu descobri, uma amiga falou, tem umas rodas de gestantes e tal, com uma galera. Eu falei, eu nem sabia o que era doula, nem sabia a dimensão de nada disso, assim. Nossa. Aí, vai lá, participa, né? Beleza, fui. E tipo, saí de lá assim, meu Deus, é muita coisa que eu não imaginava que poderia ser. E vocês não estão imaginando agora. Já vamos, né? Tá aquela interrogação. Ela viu aquela interrogação. E aí, que é isso, né? Então, é isso, esse abismo entre cesárea e parto normal, não é só isso, por exemplo, não precisa, não pode ser que não nasça com 37, esse bebê pode nascer até as 42, bebê não tem prazo de validade, igual assim, nossa, não nasceu até tal semana, tem que tirar, marcar cesárea. Então eu percebi, até então entendi que tinha muitos processos que eu não imaginava, ninguém me ensinou, ninguém me educou, muito menos também as mulheres que estão em volta, né? Porque a gente tem um apagamento, você percebe esse apagamento da maternidade na sociedade. Essa romantização de falar, filho é lindo, você tem que se realizar, você só vai ser realizado se tiver um filho. Mãe é amor, mãe é só isso. Você vira uma mulher completa. Né? E mãe é puro amor, você tem que aceitar, você tem... E você é criado nesse lugar, né? Na televisão, nas propagandas, o que vai passando também, as mulheres também vão passando essas coisas, né? E a nossa geração, um pouco, mas agora muito mais, vem questionando essa romantização da maternidade. Então, não é só aquela coisa totalmente maravilhosa e perfeita, né? E aí, por quê? Porque a gestação, o parto, o pós-parto, você ter um bebê, ele é além da civilização que você está inserido e do momento histórico que você está inserido. Porque a gente se assemelha àquela mulher na caverna que estava tendo um bebê na caverna. Porque é o mesmo processo. O que muda é uma cabeça moderna, com questões modernas, né? O que muda é isso, mas é voltar muito nesse lugar instintivo, né? Do corpo e tal. Então, como que você vai falar para uma mulher que ter um parto normal é bom para ela e para o bebê, ter um parto vaginal é bom para ela e para o bebê, se a sociedade ensinou que é uma vergonha ela tá nua, uma vergonha a vagina, tudo tem que ser... Que a dor é insuportável. Que a dor é insuportável. Sabe que esse negócio então, da assim, dor é algo que ficava na minha cabeça sempre.
Não tive, a maior experiência que eu tive de gravidez foi de eu ir no parto da minha sobrinha, foi o máximo ali. Mas eu vejo assim, por exemplo, fala de parto, na minha cabeça vem aquelas coisas da novela Mulher com as veias saltando assim. O que é parto, né? Isso, que visão que a gente e ela tem. quebrando a mão de alguém de tanto fazer força, né? É isso que eu imaginei. As calamidades, ela morreu, no parto, o bebê faleceu, sempre esses lugares. Por isso que na minha cabeça era assim, tipo, puta, cesárea é muito melhor, você vai lá, faz um cortinho, na minha cabeça, né? Faz um cortinho, né? Costurou, 2 dias depois você tá de boa, né? Então eu sempre pensei, cesárea é a melhor opção, né? E daí agora eu vejo que assim, o pessoal vem falando já faz tempo que não, cesárea, né, é uma coisa que a gente tem que evitar, não sei, né? Tem que evitar, né? Emergência, urgência, é isso, né? A cesárea, ela entra nesse lugar em que o parto, por ele fazer, o parto é um evento natural, como a gente passa por isso, os mamíferos todos passam por isso, né? Os ciclos da natureza também não são totalmente todo o tempo harmônicos e maravilhosos. Você tem outono, você tem inverno que seca tudo, você tem... Então, assim, faz parte do ritmo da natureza, né? Que é por isso que é um mistério. E por isso que ele dá medo. Porque, primeiro, você nem foi educada a isso, né? Você vê as pessoas de 50 anos atrás para frente, a cesárea, não só a cesárea, mas intervenções médicas e medicamentosas apareceram assim, mais ou menos 50 anos atrás à frente, assim, e tirando mesmo esse lugar de deixar acontecer, né? De uma forma é bom, porque como o parto ele é um evento natural, a gente sabe que ele não tem como falar 100% de certeza que vai ser tudo dentro do planejado. Você não tem como dar 100% de certeza de nada no parto. Você pode se preparar, que a gente faz se preparar. Dentro das estatísticas, 85% das mulheres que estão gestando e tudo mais vão ter um trabalho de parto efetivo e vai nascer, tudo bem. E 15% seriam mais ou menos as mulheres que vão precisar de alguma coisa que ajude. Então a cesárea, a intervenção, é para entrar exatamente nesse lugar, né? Então assim, precisa de alguma coisa, o que antes realmente existia a fatalidade de perder a mulher, perder o bebê. Não é aquela coisa, por exemplo, meu Deus, a mulher está gestante, vai ter o parto. A gente olha muito como sempre a maior chance é de dar alguma coisa muito errada, mais do que olhar e falar, nossa gente, a gente faz isso há milhões de anos. Não é possível, se a gente está vivo até agora, é porque de alguma forma ele tem mais chance de dar certo. Sim. Dá certo, né? É que assim, eu não sei se é fake news, eu acredito que seja, né? Mas assim, das coisas que eu leio, eu falo que cada vez está mais difícil o parto natural, porque alguma coisa assim do tipo a cabeça do bebê está cada vez maior. Isso daí é verdade? O que é? Bom, o parto, por mais que ele seja o mesmo mecanismo há milhões de anos, ele teve que mudar e se adaptar para chegar a nós. Então, antes era um parto de quadrúpede, que a gente era um parto. Quando a gente se tornou bípede, o mecanismo do parto teve que mudar. E aí existem estudos de antropologia do nascimento que falam a gestação, vou pegar dos nossos ancestrais macacos, sei lá, né? Os primatas ali, que a gente quando éramos quadrúpedes e tal, ele era de mais tempo, você ficava tipo 18 meses era a gestação. Nascia, e faz sentido você pensar porque a vaca, o elefante, o bebê nasce, a bailarina tá andando, fugindo já tem que se virar, né? Então, antes quando éramos também, provavelmente éramos assim, a gestação durava mais, porque daí o bebê já saía com mais autonomia, mas quando nos tornamos bípedes, muda, né, o canal, tudo. Como que você vai parir um bebê de 18 meses se o canal estreitou, o quadril teve que sustentar a perna e o corpo, né, mudou todo esse mecanismo. Aí, a gestação como adaptação da evolução natural teve que estar, então, não uma vez, né, passou milhares de anos aí,
se adaptou a tem que nascer um bebê menor, com menos, né, com mais chance de sobreviver do que, imagina, a mulher e o bebê vão falecer se você deixa um trabalho de parto continuar, se o bebê não desce pelo canal, né? Sim. E nem pelo canal, mas pelo quadril, né? A gente já vai chegar nessa parte. Só pra... Perdão, você... Não, e é isso. E aí, da evolução que você falou, né? Então, assim, se a gente deixasse com que a natureza regulasse mais isso, e foi a partir daí que a galera também começou a ter um start. Gente, se a maior parte das pessoas for nascer de cesárea, a gente vai mudar bruscamente todo jeito. É tipo os cachorrinhos, olha que coisa horrível. É tipo os cachorros de laboratório, que você vai misturando um monte de raça, e daí no fim você mistura tanta raça que a mãe, né, a fêmea, não suporta ter um parto normal, tem que ser de cesárea sempre. Olha. Porque a cabeça do bebê no meio das mudanças mudou tanto, aquele pug, sabe, o pug, ele é um dos exemplos, assim. Não tem como nascer de parto natural, porque nas mudanças genéticas tiveram que adaptar. E aí, o que vai ser, né, de nós? Se a gente também... porque, assim, foi percebendo que, ao invés de balancear, vamos deixar a natureza agir e vamos usar uma tecnologia, uma intervenção quando necessário, isso caminhar junto, num suporte mútuo, né, que é a cesárea, quando realmente a vida está em risco, e outras intervenções também, na verdade foi pendendo para 100% de intervenções e cirurgias para mínimo de parto, né? Então não é para ter assim, é para ter, na verdade, a maior chance é o parto acontecer, mas você ter esse suporte numa proporção... de problema, né? Exato, uma proporção exata ali, né? Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo é que não isso foi sendo colocado, na verdade, porque sempre tinha uma crítica a fazer que aquela mulher não podia parir porque o quadril não passa, porque não tem dilatação, porque você não vai aguentar isso. Nossa, você é corajosa querer, porque... Você não aguenta, é muita dor, é muita coisa. Então foi se criando diversas barreiras. E isso vai passando de geração em geração, vira uma verdade. E a gente está numa geração que está tendo que resgatar esse lugar. Tipo, não, também quero ter essa experiência. Então por isso que marcar cesárea, eu posso explicar como é uma cesárea, o que acontece e tudo mais. A complicação da cesárea é maior que do parto, isso tem que ser dito, é uma cirurgia, são 7 camadas cortadas, né, tem diversos riscos a mais do que a mulher passar por um parto normal. Toma anestesia, mas a anestesia é um risco muito grande, tem isso. Se você vai assinar lá o atestado de que eu escolhi essa cirurgia, você fica assim... Você assina o atestado de morte, né? Porque, você fica assim, nossa, eu não sei, será? Porque... E aí você põe em porcentagem os estudos todos, aí você vê e fala, nossa gente, é muito mais, o aporte é muito maior para o parto normal do que a cesárea, né? Mas Lu, quem incentiva isso? Há um incentivo financeiro atrás disso? Por exemplo, alguém está interessado nessa mudança. Vamos vender cesárea, assim, né? Alguém está interessado. É difícil falar que o SUS, que é público, está interessado, ou não sei, pensando mais a fundo. Porque tecnicamente um parto vaginal, natural, ele seria mais barato, né? Com certeza. Seria em tempo de internação menor, menos remédios, aparatos. Menos equipos, as coisas todas. Até uma equipe menor, talvez. Com certeza. E do que o outro lado, que acho que não custaria tem mais. internação daí, não é? Ou tem? Tem. Uma internação antes, você fala ou depois? Não, mas depois. O antes eu nem sabia que tinha. Muita coisa, gente. Hoje a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí. Bom, lógico que existe um interesse, né? E esse interesse, ele também foi colocado, não é de agora. Foi vindo, introjetado na sociedade, né? Mas
quando a gente percebe essa virada, na verdade, bom, mulheres, as parteiras, mulheres que trabalhavam com ervas, com tudo essas coisas, foram queimadas, então houve esse apagamento primeiro desse poder aí das mulheres de acompanhar partos e também das mulheres poderem parir, assim. Mas percebe muito com a entrada do patriarcado mesmo, né? Quando teve, e religião também, né? O cristianismo também teve muito a ver com essa mudança. Então você tem o patriarcado, a religião, e quando começou os hospitais, né? Essa questão da medicina. E a medicina começou, a medicina que a gente tem, que não é a tradicional, essa medicina, né, alopática, enfim, ela sempre começou com homens, né? Então assim, mas tudo bem, você vê um homem que vai operar um joelho, um homem que vai operar certas coisas, mas e quando você vai lidar com uma coisa que é feminina, a partir de uma ideia de um homem, né? Então eles... Com influências da igreja, né? Até porque eu vi esses tempos atrás, eu sou informado por grupos de WhatsApp. Só informações verídicas. Comprovado pelo estudo. Por mim mesmo, né? Mas eu recebi um meme outro dia que foi mais ou menos assim, né? Aquelas que vocês falam que eram bruxas, que foram queimadas, elas não eram bruxas, elas trabalhavam com curandeirismo, com a medicina, elas cuidavam com as parteiras, né? E os homens já não eram vistos desse jeito, né? Não tem histórico de homem ser queimado, do cara ser... Não. Alguns até foram, viu? Aqueles muito mesmo que trabalhavam, eles até foram, mas assim, foi uma perseguição bem intensa pro lado feminino, as mulheres negras, não só, né? Sim. As brancas são negras, homossexuais, ciganos, né? Tudo que destoava. Era mais tipo, você é aliado, você vai, mas o problema é a causa. É porque na verdade, a influência religiosa, ela traz a mulher como algo que não é completo. E abaixo, da costela, né? que abaixo ali. Então ele sempre a mira era ali. Não, você não pode ser mais esperto, você não pode ser mais inteligente, você não pode ter mais... hoje a gente não pode estar junto. Acender, né? É interessante porque... Você vai falar? Não. Que em civilizações antigas que a gente fala que eram matriarcais, as matriarcas, mulheres, não era o que as mulheres comandavam. Era porque, imagina você tá com uma visão lá atrás. A mulher sangra e não morre. Putz, você imagina com a cabeça lá de trás. Como assim tá sangrando? Eu vejo que sangra e morre. Se cortou a roda. E essa aí sangra todo mês. E, deve ter uma coisa muito. Ou quando, sei lá, a relação sexual instintiva. Mas, de repente, começa a crescer uma barriga e sai bebê. Nossa, então, elas tinham um lugar mais alto porque existiam mistérios ali que ninguém conseguia explicar e nem eles conseguiam entender que eles eram também uns protagonistas ali. Eu que inseri a semente. Não, eles não tinham, né? Não vai ser bom. Que vem a Virgem Maria ou é exagero? Da religião, né? Sim. Da religião, né? E aí... Perdi. Desculpa. Puta comentário ridículo. Quebrou até o clima da coisa. Acontece. Não vai ser cortado. Eu acho legal, tem que deixar. E aí, quando foi... Perdi de novo? Que a gente estava falando que as mulheres eram vistas do matriarcado por causa dessas coisas que não sabiam explicar, né? Isso. E aí, do que pensam, assim, essas civilizações matriarcais, não é a mulher que era superior e mandava no cara, não, era realmente assim. A gente fala não da igualdade, mas da equidade, né? Que o homem e a mulher, eles são diferentes em suas essências. Não tem como você pegar e igualar essas duas potências e querer que os dois estejam. Mas isso não quer dizer que um também está acima do outro. Né? Então, por isso que a gente fala de equidade. É que a gente possa ser a potência que a gente é dentro do que... Então, não é que mulher é melhor na casa limpar e homem caçar. Não.
independente desses papéis, né? Então era isso, assim, você tinha as mulheres guerreiras, as mulheres, tudo, e como homens também, que estavam fazendo tudo, né? Então, para tirar desmistificar esse lugar de que a gente talvez queira uma sociedade que a mulher mande no homem e ele seja subordinado. E não é a verdade. Mas, quando a gente fala do patriarcado, do machismo, ele quer isso, né? E não só quer, o patriarcado de estudos faz 5.000 anos que ele existe. Começou a trilhar para esse caminho, assim, do que é o patriarcado, né? É essa visão masculina de que as coisas são assim, que todo mundo vai ser assim, aí você projeta o capitalismo também nisso. Todos são meus subordinados, por quê? Porque eu sou o homem e o pai, né? Então, isso, obedeça mesmo estando errado. Exato. E aí é um projeto, você pegar essa mulher, colocar ela e fechar dentro de casa para ficar cuidando da casa e do filho. Aí poderia abrir também questão de gravidez compulsória. Por que eu falo que eu descobri várias coisas depois que eu fiquei grávida, tive filho, por que eu mudei meu jeito de lutar? Porque a hora que você vira mãe, você tem filho e tudo mais, a sociedade pega, se você já achava que você sendo mulher era tolhida, a hora que você vira mãe e entra nesse lugar, vem e te fecha mesmo. Por exemplo, como que você vai arranjar um emprego como mulher? Você está numa pandemia, as escolas não estão funcionando e você vai deixar com quem? Sendo que você não pode deixar com os avós Você não pode deixar com ninguém, tá tudo... Não pode, então, são idosos, né? E não só isso. Você tem a gestação, que é um momento bem delicado, eu não quero dizer frágil, porque eu não acredito que a mulher nesses estados de gestação, de parto ou de cuidado com o bebê, que é esses primeiros 3 meses de vida, assim, que ela é frágil. Não, ela tá delicada, né? São momentos de muita transformação e tudo mais. Então, não existe a fragilidade aí, mas existe um tempo diferente do cuidado e de visão do que é o tempo em que a gente vive aqui normalmente. Então a gente quer, na verdade, que essa mulher que gestou, pariu, virou mãe e vai ser mãe, sei lá, 60 anos da vida, quer que ela se encaixe num modelo que não é para ela, não foi feito para ela, foi feito, na verdade, para fazer isso assim, para aprender mais, para você ficar realmente sem opções, né? Já está pronto, para que você vai pensar, né? Não, a mulher vai cuidar do filho, e não tem, tudo bem, você pode ser uma mulher que escolhe cuidar do filho, escolhe cuidar da casa, das suas coisas. Você pode ser uma mulher que, eu quero minha profissão, quero minha carreira e tudo mais, e você pode ser essa mulher que tenta ficar nos dois, assim, né? Assim como pode ser que ela não quer ter filhos, né? E pode ser que eu não quero ter filhos, eu não acho que tem que ter, né? Então, por isso que eu falo que tudo isso é bem profundo, que tem que vir trazendo uma racionalidade para entender por que eu estou falando que um parto normal tem mais benefício, ou por que é difícil uma escolha dessa, assim, né? Porque tem muita coisa dentro. Muito antigo, né? Você vê o papo que a gente falou de 5.000 anos atrás, né? Isso aí é muito antes, né? Que da hora. Porque também acho que a gente só existe, a humanidade só existe porque pariram. Então ele funciona, E essa naturalidade do funcionar, né? Por que a gente acha que o parto está tão distante de nós, sendo que aí nossas avós, se for ver, muitas delas tiveram parto domiciliares com parteira, ou tipo uma avó, dependendo da idade, teve alguns em casa e depois já foi para o hospital, que é nessa entrada do hospital, falando, para ter médico, vai ter hospital, então todo mundo agora vai vir até aqui, né? Acabou também os curandeiros, essa galera. E isso funciona talvez como cirurgias de sei lá, joelho, de várias especialidades da medicina. Sim. Mas a obstetrícia, que é do parto, do bebê, né, desse lugar da gestação, ela tem que ser uma coisa balanceada da tecnologia e de ainda respeitar
esse ciclo, que faz parte de nós, né? Por que a gente acha que não faz? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta meio do sentido, mas assim, até te contar assim, eu não quero ter filho, né? Eu sou uma pessoa que não quero ter filho porque na minha cabeça eu vou perder muita coisa se eu não tiver filho. Algo bem egoísta, assim, sabe? Tipo, eu não vou viajar para tal lugar caro porque daí eu vou ter que pagar para 3. Coisa bem idiota, assim. Mas que é uma realidade, né? Mas assim, como você é mãe, você acha que você perdeu alguma coisa por ser mãe ou não? É só uma mentalidade minha mesmo que tá meio ultrapassada, que se a gente perde alguma coisa sendo pai ou mãe? Porque eu penso assim, você vai perder noite de sossego de certa forma, porque assim, você está criando uma pessoa. Eu chego em casa do trabalho, chego cansado, eu tenho 2 gatos, tem hora que eu não quero nem alimentar os gatos de raiva, assim, sabe? Porque tipo, minha vida tá estressante. Você acha que quando você acabou sendo mãe ali, você perdeu essa coisa, você perdeu alguma coisa de vida que você fala, não tenho mais por ser mãe agora? Com certeza. Mas daí eu já não coloco isso como uma culpa de ser mãe em si. Eu culpo mais a sociedade, que a partir do momento que você se engravida e se torna mãe, e pai também de alguma forma, mas né, trazendo para a mulher mais isso assim, a sociedade em si, posso falar até do sistema capitalista, isso que deixa uma coisa muito mais pesada e mais desafiadora do que poderia ser. Eu poderia falar assim, com certeza, eu perdi várias coisas. E eu não acho que foi, de alguma forma, eu não acho que eu perdi, talvez eu tenha aberto outras habilidades e outros caminhos, porque eu não enxergo a maternidade em si como, me nego a enxergar, ter um filho e uma coisa tão importante, assim, me nego a achar que isso é o grande problema. Acho que o problema é realmente um sistema que a gente está inserido, né? Mas imagina, eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho rede de apoio, que eu tive formas, e mesmo perdendo eu ainda estava confortável. A gente pode pegar aquela mulher lá em bairros mais pobres, que está com não sei quantos filhos, tem que fazer um monte de coisa. Essa sim, a sociedade renega, né? Eu ainda, por mais que eu perca coisas e ache que eu tenho que ter um malabarismo para continuar sendo quem eu sou, que faz 8 anos que eu trabalho com isso, né, com parto, como doula e tudo mais, essas outras realidades sofrem inimaginavelmente, assim, da falta de informação, de uma gestação, de tudo. E depois, na hora que você é mãe, quando você não engravida sozinha, né? Então, quando você... Poxa, aí eu já poderia também abrir muitas questões. Por exemplo, você não tem um estado que te oferece contraceptivos de qualidade e acessível. Então, assim, métodos contraceptivos, que seja de uma pílula a colocar um DIU, a fazer alguma coisa. Você não tem nada efetivo nisso. Minha esposa, ela colocou o DIU. Só que, assim, foi uma decisão dela, ela queria colocar o DIU, ela leu, ela queria... Se eu não me engano, ela queria o DIU de cobra, né? E ela passou assim por diversos, não é obstetra, agora me fugiu, ginecologistas, né? Então, por diversos ginecologistas, e todos eles, assim, primeiro na rede pública só teve ginecologista homem, né? E eles vinham falar assim, coisas do tipo, não, você ainda não está pronta para saber se você quer ter filho ou não, se você quer pôr o DIU ou não. Você percebe como o ter filho é muito mais... É um boicote muito maior. Eu sei que teve uma moça lá que conseguiu encontrar um jeito de encaminhá-la direto para um cara, que aquele cara topava colocar o DIU. O resto... eu tenho mulheres que já são mães, estão esperando há 3 anos na fila para colocar um DIU. Então, assim, e outra, achar também que esses métodos contraceptivos são 100% eficazes. Só tem um que é 100% eficaz. É só não passar. Depois que eu entrei nessa vida e conheci diversas histórias, mulher com laqueadura, que é o desligamento das trompas, depois de 20 anos se engravidou, com um DIU, tomando pílula. Então, assim, com vasectomia, usando camisinha. Gente, a camisinha ainda é mais eficaz. Ainda é um método que é o mais eficaz. Mas é impossível você falar, então,
que, por exemplo, mulheres, vocês têm que parar de engravidar. Não, gente, vocês não dão nem educação sexual. Vocês não dão métodos para escolher. Você culpabiliza uma mulher que engravidou sem querer, você também não dá a opção dela seguir ou não com essa gestação, porque deveria ser uma escolha. Não estou falando que eu acredito que o aborto é a grande solução. Eu acho que ele é só um paliativo, mas a solução é uma educação sexual, são métodos contraceptivos eficazes e todo mundo, a mulherzinha do posto lá vai conseguir pôr. É que eu acho que o aborto é mais religioso, né, o problema do que qualquer outra coisa, né? Outras civilizações não lidavam tão assim, meu Deus, quanto é quando a gente coloca a religião. Não pode nem falar a palavra, né? Você está invocando. E, gente, acontece aborto, você pode engravidar e perder esse bebê. Sim. Então, a vida e a morte está acontecendo a todo tempo. É que o pessoal fala, você não pode matar, mas sou a favor da pena de morte. Não pode ter aborto. Porque põe esse bebê para doação. Aí o bebê fica 20 anos numa coisa para ser adotado. Não é adotado. Não é adotado, porque também o processo de adoção é ineficaz. Aí você tem todas essas questões sociais. Então, assim, é fácil falar que não quer, mas tipo, quem que vai lidar com esse filho depois? E o menino que ficou, Exato, a criança que ficou. A criança que ela ficou é uma ali, pessoa, ela tem uma história. Sim. Então a gente acha que. Por isso que essa visão machista e patriarcal, ela vem de todo lado dando essa. São questões fáceis de entender e só não são aceitas porque eles não querem sair da zona de conforto. Ponto. Eu penso nesse quadrado, acabou, não enche meu saco. E acham que, assim, só porque, por exemplo, o aborto seria legalizado, que todo mundo agora... Legal, hoje vai ser 3, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa fazer isso e a gente adorasse e desse risada. Tipo, não, gente, é uma responsabilidade realmente colocar um filho no mundo, né? E eu acredito também que uma educação sexual com eficácia, não só de órgãos, mas... E para ambos os gêneros, né? Também, o homem também olhar isso é a forma mais eficaz de você começar a ter gravidezes esperadas. E não só ficar em gravidez sem querer, né? Também acho que a gente poderia também mudar um pouco esse lugar, assim, por que então a gente não se prepara para isso? Porque a gente é tão pego de surpresa sempre, né? Mas então são diversas falhas, né? E aí, só que nessas diversas falhas, a mulher estando ali como aquele ser que vai gestar, vai parir, vai passar fisicamente por esses processos, ela é a que mais sofre nessa cadeia, nessa hierarquia, né? E é por isso que a gente faz esse trabalho, por isso também que minha vida é isso, né? Eu não consigo dissociar. Pelo que eu consegui entender, é um trabalho muito além de só a sua presença física, né? Muito legal, essa orientação. É uma aura ali, né? É muito bacana, cara, muito legal. E que privilégio que a gente tem de ter uma amiga conosco ali que é doula, cara. Quantas doulas tem em Botucatu? Olha, 2. Na ativa, talvez umas 3, 4 agora. Nossa, eu chutei baixo. Nós somos, sei lá, umas 10. Mas é que tem isso, é difícil ser doula também. Você ser autônoma, imagina um trabalho que até tantos meses você consegue marcar o dia. Das 37 semanas, que é esse início do 9º mês, até essas 42 semanas, você fica em alerta 24 horas por dia, que pode nascer a qualquer momento, você não pode viajar, você não vai beber na festa e tudo mais, porque você tem que estar bem, porque a hora que for chamada... Não pode treinar. E é por isso, né, já teve, né, não vou treinar, porque... Ou vai treinar, tipo, meio assim, então eu tô quase em iminência, qualquer coisa já sai daqui direto. Mas é por isso que a gente não consegue muito lidar com gestação, parto e tudo mais. Porque nós somos uma sociedade fast food, né? Tudo é fast, tudo tem que ser rápido, pronto, eu tenho que escolher essa falsa sensação de controle a todo momento. Sim. E quando você chega a uma gestação, que você pensa, 9 meses, nem sei quando que vai nascer, mais ou menos naquela época. Quando? Nem sei. Como?
Ah, não sei, eu tenho que esperar acontecer para saber. Sim. Ou na gestação mesmo, os desconfortos normais que acontecem, que pode acontecer de uma mulher quando está gestando, o parto, quantas horas de trabalho de parto, Então assim, é uma coisa tão aberta que esse lugar de imprevisibilidade incomoda a sociedade. Então é muito mais fácil eu ir lá e marcar, porque eu sei que dia, eu sei que hora. Porque eu posso marcar uma reunião pro dia seguinte, qualquer coisa, né? E é isso, sabe? E aí, tipo assim, daí a gente pode falar, por exemplo, os caras, poxa, eles só têm 5 dias de licença, sabe? Até ajuda a manter o pai não ser tão presente, né? Porque assim, ele já não pode Mas participar como a tanto. sociedade, Né? ela vai dando essas brechas para o cara poder falar, eu acho que eu não consigo passar por isso. Poxa, você vê filmes de terror com um monte de coisa, com sangue, não sei o quê, e você não consegue conceber o seu filho na cena, que é uma coisa que não é violenta, não é... E é natural. É natural. Como que você se coloca nesse lugar? Tem que ser muito corajoso ser um cara também para ver seus privilégios, saber que você pode estar longe disso e falar, não, eu quero entrar. Eu quero ver, eu quero saber o que acontece. Né? Porque não só porque é o filho, né? Mas pô, é minha companheira, sabe? É isso, né? Tá surgindo uma. Então Agora eu vou cutucar a tua ferida, hein? Polêmica. E a doula no SUS? Como que tá? Tá regulamentado? Como que é o acesso para vocês? Olha lá, já o sangue nos olhos já subiu. É regulamentada a profissão? Ela é tida como uma profissão regulamentada, mas não tem direitos trabalhistas. Legal. Então a gente... Já vira um processo, não é? Olha lá, tá tudo certo. Então a gente não tem direitos trabalhistas, mas existe já regulamentado. Então a gente é autônoma, então a gente entra na categoria autônoma. Quem quiser pagar INSS vai ter que pagar por si só ali, né, a parte. Então, de alguma forma, é um serviço privado, existe um valor, mas assim, cada doula tem a sua maneira, né? Porque é uma coisa muito pessoal também. Sim. Então, eu sou ativista, né? Não dou só porque acho bonito o parto e me emociono. E pela grana, né? Ou pela grana. E também não dou só por amor. Sim. Essa é a minha profissão, me dedico há 8 anos a isso, né? Uma doula que chegou a 8 anos de profissão, você entra tipo 15% das doulas, porque elas tudo que você desistir mesmo nos primeiros anos e tudo mais, sabe? Então tem que gostar mesmo, tem que ter um sangue no zóio aí pra continuar acreditando, né? Mas não existe o trabalho delas no SUS, por exemplo. Eu não consigo encontrar uma no posto de saúde. Infelizmente não. É uma coisa que a gente gostaria que, assim, quem pode pagar e quem pode arcar, eu acho que é isso, ótimo. Mas eu não consigo me negar que, então só quem pode pagar pode passar por um parto respeitoso, só por pagar pode passar por esse, né, acompanhamento. Sim. Então, a gente não consegue atuar no SUS como, por exemplo, contratado do SUS, estar disponível no hospital gratuitamente para as mulheres. Só acontece isso quando a gente aceita ser voluntária. Aí eles adoram, você pode ficar lá, viu? O trabalho voluntário é ótimo. E eu fiz esse trabalho em Manaus, né? Quando eu fui para Manaus e comecei a atuar mais, eu atuava no Hospital da Mulher lá, como doula voluntária. Eles queriam que fizesse, tipo assim, plantão de 12 horas, ficasse lá, e a cada 2 dias, sabe? E um tapinha nas costas já tá muito bem pago. Então existe também esse lugar de tipo, nossa, mas é um trabalho tão bonito e tão... Você tem que fazer trabalho só tão bonito, por você vai me amor. cobrar por ele. Eu nunca tive esse problema com as pessoas que me procuram. Assim, há 8 anos eu nunca tive alguém que não valorizasse de alguma forma, né? Mas porque sabiam também que gostariam e tudo mais. Mas tem umas pessoas que nem imaginam, né? Até porque você não cobra pelo seu trabalho, você não cobra, né? Não cobra o serviço, você cobra ingresso, né? Porque o seu atendimento é um espetáculo, né? Aquela coisa. Nossa Senhora! Imagina, né? Eu tenho
valor fixo, em que eu acompanho no mínimo 6 meses de gestação, eu estou com essa mulher, o parto, quando for que acontecer, quanto tempo for, como tiver que ser, depois pós-parto, com a amamentação e os cuidados com o bebê, que ela sentir que precisa também, né? Tem essa troca, eu sou mãe, passei por isso, então também dou as minhas experiências junto, né? Não só o que eu estudei. Então, você perguntou se é uma faculdade ou não. Por ser uma profissão regulamentada, exige-se que tenha curso de tantas horas e tal. E depois você vai fazendo as especializações conforme você vai querendo na sua trajetória, mas tem que ter ali, né? Mas eu estava falando do SUS ainda, né? SUS, Mas então, um grande projeto é que a gente fosse paga para qualquer mulher ter, tanto no SUS quanto numa rede privada, num hospital privado de plano de saúde e tal. Mas não é a realidade, a gente ainda, né, tem que trilhar com isso. Eles não têm vontade mesmo de ter também. Isso que eu ia perguntar, o que falta? A vontade? Falta vontade mesmo. Falta vontade de incluir, perceber, na verdade, que é um atendimento multidisciplinar. Então você tem o médico no seu papel de médico, a enfermeira obstétrica no seu papel de enfermeira obstétrica, a doula no papel de doula, que é outra coisa, uma fisioterapeuta, que é legal na gestação, parto, pós-parto, para ela preparar, uma psicóloga, para também dar esse lugar de, vamos preparar essa família, vamos lidar com essas questões. Um assistente social, então você está tendo um filho, está precisando do quê? Sim. Então, assim, é uma gama de profissionais que tem o seu papel e o seu lugar ali, mas que eles ainda acham que, bom, é o médico que manda em tudo, né? Então, ele sabe, ele manda, se ele te acha que você não vai acontecer, ele pode te induzir e tudo mais. É muito mais fácil fazer uma cesárea e marcar, porque você faz uma agenda, você sabe que hora vai ter, dura 40 minutos, você pode fazer diversas nesse dia, e cada uma no valor, né? O parto, você vai entrar, vai ganhar um valor, você nem sabe, vai sair daqui quanto tempo disso, o que você vai ter que fazer. Então, assim, é uma questão patriarcal, é uma questão também de conveniência, até porque uma mulher em trabalho de parto, você não tem tanto controle assim. Você tem que deixar aquilo acontecer e você tem que estar espectador. Você não é a protagonista. Eu, como doula ali no momento, eu sei fazer coisa, eu não sou protagonista de nada. Eu estou ali observando e ela vai mostrando o que eu tenho que fazer, né? Mostrando na intuição e com o pai também. É legal formar uma equipe também, porque dá para todo mundo, sabe, estar ajudando, apoiando essa mulher, que o trabalho de parto é o apoio. Sim, que legal. É o apoio. Então você tem que estar ali com diversas formas para tentar fazer com que aquilo seja o mais respeitoso possível e que tenha a melhor experiência possível para a mulher, né? Bacana. Mais uma questão? Não? Bastante, mas senão a gente não sai daqui hoje. Bom, Lu, muito legal. Acho que foi assim, um bate-papo mais sensacional que nós tivemos. E o mais legal é que ele vai ao ar agora no mês de maio, que é o mês das mães. Se o áudio pegar. Vai que pegue. E deixa sua mensagem para as mães, principalmente porque, né, ou aquelas que pretendem ser mãe, mas principalmente para as mulheres, né, que eu acho que é legal você trazer o teu ponto de vista pela tua experiência de vida, né? Traz essa mensagem para as mães, o que você gostaria de falar para muita gente, assim? Específico às mães, assim, para dar esse foco? Pode ser, claro. O seu coração manda. Eu gostaria muito, assim, primeiramente, de me colocar à disposição. Verdade, depois passa para o Ronaldo o telefone de contato, essas coisas a gente põe na descrição. Legal. Então, me colocar à disposição, não só para me contratar, mas a gente faz rodas de gestantes gratuitas, encontros gratuitos também para troca de informação, não só as mães, mulheres, mas os homens também que têm interesse, que querem passar por isso ou que vão passar, para a gente, né, para ter esse acesso, assim, então colocar à disposição. Eu sempre estou aberta também
Nossa, a gente faz permuta. Aí vai, Prestador de serviço, ele só existe por causa da pergunta. Exato. E o que eu não posso deixar passar é que uma mulher, uma família que deseje profundidade, sabe? Saber passar por esse processo emocional, processo físico, que eles possam ter esse acolhimento, né? E que para as mulheres em si, eu sinto que tomar esse lugar também de decisão, de escolha, né? Fazer uma escolha consciente, procurar sobre, que seja o que vai acontecer da gestação, no parto, pós-parto, mas somos mães, né? Então é importante todo mundo estar junto para criar e poder trocar sobre isso, assim. Então elas tomarem mais essa autonomia desse lugar, assim, e para poder decidir. Eu luto muito pelo parto, por uma experiência respeitosa, e a melhor experiência que pode ter para essa mulher, principalmente, mas para essa família, para esse bebê que vai chegar, porque também é uma nova vida, né? E eu acho que é isso, pegar essa autonomia de decisão, assim. Muito bem. Né? De poder escolher e poder trilhar, procurar rede de apoio, pessoas que também estão ali querendo ou passando informação, para não estar sozinha. Então, assim, vocês não estão sozinhos. Esse lugar da maternidade, às vezes, é uma sensação de tanta solidão e de que você está sozinha no mundo. Principalmente em época de pandemia, né? E principalmente na época de pandemia, que já mudou muitas coisas, né? Então, assim, não está sozinha, né? E procurar apoio. E que os homens também possam se abrir. Legal, vamos fazer um convite já, que em julho, que é o Dia dos Pais, né? No mês dos pais, volta pra gente falar sobre esse lado da paternidade. É agosto, né? Agosto, né? É agosto, gente. Julho, esse eu vou editar, tá? Vem em agosto, então. Quando for dos pais, você vem. Por isso que eu sempre errei, então. Meu pai sempre achou esquisito. Volta então, em agosto a gente vai falar sobre a paternidade. Eu acho que vai ser um bate-papo interessantíssimo também. Obrigado. Muita coisa. Aonde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, para saber do seu trabalho, para ver, acompanhar um pouquinho do que você. Aonde que eles conseguem te encontrar? Qual que é o seu perfil lá? Meu perfil é Luciana Lago, que é o Instagram, assim. Eu não sou muito boa de redes sociais. Tem que mudar isso. Mas tem que mudar isso, então me apoie. Quem quiser apoiar. Legal. E como Luciana Lago, tem o telefone WhatsApp, que é ali que a gente movimenta grandes coisas. Vou colocar o seu contato na descrição, isso. Né? Legal. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. O Nino também, minha presença, o Gustavo, nossa voz pensante.